Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida, que bom estar aqui com você. Hoje a gente vai responder a prova de professor de Química do Instituto Federal de São Paulo, a última prova ocorrida que foi agora em 2019. Eu vou fazer uma resolução e um comentário para que você veja como é que foi a prova, tenha uma visão geral e ir se preparando para novos concursos. A gente sabe que além das vagas ociosas, temos a expansão da rede federal, com 100 novos campi espalhados pelo Brasil, e você pode e deve se preparar para conseguir construir a sua vaga. Muito prazer, eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do canal Química Completa, o seu canal de aulas e de experiências de Química. Um braço do Química Completa é o Química para Concursos, por isso que eu estou aqui. Então, vamos deixar de enrolação, vamos ver como é que foi essa prova. Professor de Química, Instituto Federal de São Paulo. Veja só, esta prova foi uma prova realizada por banca própria. Tivemos, nesse cenário de 25 questões específicas, tivemos 11 questões teóricas e 14 questões de cálculo, ou seja, o cálculo veio carregado nessa prova. Você vai perceber, tivemos questões bem específicas e os cálculos não foram cálculos tão amigos, tá certo? Então, por isso que esse trabalho é muito bom para você ir treinando para novas realidades que podem surgir por aí. Realidades até parecidas com essa, tá bom? Área da Química, olha só, tivemos 15 questões de Físico-Química, 60% da prova, tá? Então, um quantitativo muito grande da Físico-Química. A Química Geral com 6 questões, 24% da prova. E a Química Orgânica com 4 questões, 16% da prova. Quais foram os assuntos mais frequentes? Na Físico-Química tivemos aí, em primeiro lugar, Termoquímica. A gente teve aí várias questões da termoquímica, coisa de 4 questões envolvendo este conteúdo. Eletroquímica apareceu, tá? Umas 3 questões de eletroquímica. Equilíbrio químico também, inclusive para você determinar o pH de soluções, você vai ver como aconteceu. Soluções também, envolvendo titulação, envolvendo diluições. O canivetezinho suíço, que eu sempre falo em nossas aulas, o canivete suíço para você resolver as questões de transformações entre unidades. E a cinética química caiu também uma questãozinha de lei de velocidade. Na química geral, estequiometria, coisa de 2 questões, forças intermoleculares, ligações químicas e geometria molecular. E química orgânica ficou apenas nas reações orgânicas. Por exemplo, isomeria foi um assunto, um tema que não foi abordado, tá bom? Decidimos responder apenas as questões de cálculo, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Temos 25 questões, então como as questões de cálculo geralmente são as questões que as pessoas têm mais dificuldade, resolvemos tratar delas agora, tá certo? A gente vai resolver as questões de cálculo. Então, vamos atrás destas questões. É bom você acompanhar para que você pegue a expertise na resolução de questões. Vamos lá. Começando, por exemplo, com a questão 16. Ele diz assim, ó, o gás propano compõe a mistura do gás de cozinha e sua reação de combustão libera 2.220 kJ por mol. Então, já foi um dado aí fornecido, a liberação de 2.200 kJ por mol. Considerando que um botijão de gás vaporiza 300 gramas por hora de gás propano e que a reação de combustão é completa, qual a entalpia aproximada da combustão referente apenas à combustão do gás propano liberado durante 15 minutos? Ele deu aqui o intervalo de tempo de 15 minutos de cozimento dos alimentos e a massa molar. Estão aí os dados fornecidos. Veja só, meus queridos, você pode resolver essa questão por várias regras de 3. Eu gosto muito de resolver questões desse tipo por análise dimensional. Por análise dimensional seria o seguinte, eu partiria aqui de 15 minutos, certo? 15 minutos foi o tempo do cozimento, tudo bem? Mas veja só, tem uma queima de propano de 300 gramas por hora. Então eu já faço uma relação aqui, ó, vou multiplicar por um fator, não é? 300 gramas por hora. Certo? 1 hora são 60 minutos, ou seja, a cada 60 minutos houve a queima de 300 gramas. Percebe que isso aqui substitui a regra de 3. E quando eu multiplicar agora esses dois fatores, eu vou obter a massa em gramas queimada nesses 15 minutos, tá certo? Mas veja só, tudo bem, eu tenho essa massa em gramas, mas
Eu tenho uma entalpia de combustão em quilojoules por mol, então eu vou fazer uma transformação de grama para uma quantidade em mols, não é? A massa em gramas para mols. Vamos lá. Fazendo a transformação da massa em gramas para mols, temos o seguinte: um mol equivale a 44 gramas. Então o que é que eu faço? O mol vem em cima. Para cortar com grama, né? O grama que está aqui, eu vou botar aqui, ó, 44 gramas embaixo, para cortar com grama de cima. Não é isso? E aí temos a quantidade em mols nesses 15 minutos. Agora, veja só, a energia envolvida é 2.220 kJ por mol. Então, o que é que eu faço? Um mol, cada um mol, 2.220 kJ. Isto é resolver a questão por análise dimensional. Quando eu fizer o produto dessas 4 frações, vamos falar assim, aí, ó, mol vai cancelar com mol. E aí você vai obter a resposta aqui na unidade que você quer, que vai ser o quilojoules, tá bom? É só você fazer essas contas. Olha só, uma coisa que eu quero conversar com você é a expertise na resolução de questões. Tem gente que vai fazer assim, ó, vai multiplicar aqui, ó. Vamos lá, vai fazer 15, que multiplica 300, que multiplica 2.220, não é? Vai fazer essa conta aqui, não é não? Então, esta conta aqui vai dar um total de, olha só, 9.990.000 dividido por... Aí o cara vai fazer, ó, 60, né? Que horrível, né? 60 vezes 44. Dividido por 2.640. Quando você divide aí, ó, 9.990.1, 2, 3 zeros, dividido por 2.640, você... 2.640. Você vai encontrar um total de 3.784. Isso aqui vai ser um total de 3.784 quilojoules. Profa, eu quero que você note que fazer a questão assim torna-se fácil quando você usa a calculadora, né? Mas você fazer essas continhas na hora da prova, ou seja, muitas vezes eu acho interessante você trabalhar simplificando, não é? Ou seja, qual é a minha sugestão de resolução dessa questão? Você aqui faria, ó, aqui eu vou ter 15, certo? Que multiplica esse 300 aqui, eu chamo ele de 3 vezes 10 a segunda, ok? Esse 2.220 eu chamo ele de, deixa-me ver, 22,2 vezes 10 a segunda, ok? Dividido... Espera aí, só um momento. Dividido por 60. Eu vou chamar de 6 vezes 10 a primeira, que multiplica 44. Perceba que assim fica mais fácil, né? Para a gente fazer aqui as simplificações, os cancelamentos. Olha só, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá o quê? 2. Perceba que aqui eu posso aproximar, ó. 22,2 com 44. 44 é praticamente o dobro de 22,2. Então a gente pode fazer essa aproximação aqui, ó. 22,2 dividido por ele mesmo dá 1. 44 dividido por 22,2 dá 2. Percebe? Com isso, a gente fica com 15 dividido por 4, certo? Ou seja, o 15 daqui dividido por 2 vezes 2, 4. Aqui temos 10 a segunda vezes 10 a segunda dá 10 a quarta. E aqui é 10 a primeira. 10 a quarta sobre 10 a primeira dá 10 a terceira. Concorda comigo? Então, isso aqui vai ser igual. 15 dividido por 4 dá quanto? 15 dividido por 4 dá por 2 daria 7,5 por 2. Novamente daria 3,75. Então, ficaria aqui, ó, 3,75 vezes 10 a terceira, aproximadamente. Que é igual a aproximadamente 3.750, certo? 3.750 quilojoules. Percebe? Então, percebe que essa forma de responder aqui, ó, é a vida real, tá? É a vida real. Por quê? Aqui, ó, nos resultados aqui do gabarito, você tem resultados muito afastados.
Então, 3.750, qual é o mais próximo aí? 3.750 kJ. Aqui, ó, 3.784. Você lidou com aproximação. Entendeu a jogada? Então, você precisa dessa expertise. Vê, uma prova com, sei lá, 15, 16 questões de cálculo. Se você não usar essa expertise, você não vai conseguir fazer todas as questões. Tá bom? Vamos em frente, atrás das questões de cálculo. Questão 17 foi uma questão de oxirredução. Foi uma questão teórica. Questão 18 também questão teórica, envolvendo energia livre de Gibbs. A questão 19 também foi uma questão teórica envolvendo reações e potenciais padrão de oxidação e redução. A questão 20, questão de cálculo, vamos lá. Para determinar o teor da prata em uma liga, realizou-se um procedimento de gravimetria. Tal procedimento partiu de uma amostra da liga de 5 gramas. Então, veja só. Aqui a gente tem uma liga aqui, ó, uma amostra de prata. Aqui a prata. Em um total de 5 gramas. Certo. A qual foi submetida a abertura com ácido nítrico. O que seria a abertura com ácido nítrico? É você iniciar a reação deste metal da prata com ácido nítrico, certo? Seguido de um tratamento com solução de cloreto de sódio. Veja só, se você adicionar ácido nítrico, se você adicionar ácido nítrico aqui, HNO3, seguido com o hidróxido de sódio, cloreto de sódio, veja só, provavelmente você vai resgatar toda essa prata, não é? Já com ácido nítrico aqui, com ácido nítrico, você vai ter o ataque da prata, formando aqui, ó, se a prata está zero, você vai ter, ó, Ag mais outros, por exemplo, nitratos, não é não? Talvez aí uma liberação de algum gás, mas você vai ter outros. E você adicionou agora o cloreto de sódio. Quando você adicionar aqui o cloreto de sódio, perceba que o íon prata mais com íon cloreto vai formar aqui, ó, a deposição do cloreto de prata, AgCl, certo? Aqui vamos ter o PPT, o precipitado. Obviamente, continua com mais outros. Mas eu quero que você note que para cada 1 mol da prata, preste atenção, 1 mol da prata, você vai formar 1 mol do cloreto de prata. Lembra que os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção de prata, chumbo e mercúrio. Ou seja, você vai formar um precipitado que vai ser o cloreto de prata, tá bom? Tabela de solubilidade dos sais, né? Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção de prata, chumbo e mercúrio. Então vamos lá. Aqui a gente pega agora, ó, a proporção entre eles. Você vai ter, ó, 1 mol da prata, formando aqui, ó, 1 mol do cloreto de prata, que é o AgCl. Então virou uma questãozinha tranquila de estequiometria, não é não? Você tem um entendimento das reações químicas, mas, no final das contas, vira uma questão de estequiometria. Você usou aqui 5 gramas, certo? Esses 5 gramas tem uma parte pura e a parte impura, só a parte pura reage. E com isso ele quer o grau de pureza. Ele disse que ao fim do procedimento foram obtidos 4,3 gramas de precipitado. Então você obteve 4,3 gramas dessa espécie. Essa espécie é a verdade que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vira uma questão de estequiometria. A prata 108, então 1 mol de prata equivale a 108 gramas. 108 gramas de prata reagem formando 1 mol do cloreto de prata. Quanto é 1 mol do cloreto de prata? Temos 108 mais 35. 108 mais 35 temos um total de 143 gramas. Certo? Ok, para formar 4,3 gramas, eu reagi com quanto? Quanto de prata reagiu? E aí, a gente vai achar essa quantidade. Essa quantidade vai ser a parte do todo. Vai ser menor do que 5. Com isso, a gente vai achar o grau de pureza. Tá certo? Então, vindo aqui para cima, vamos ter x vai ser igual a 4,3, que multiplica 108 dividido por 143. Então, fazendo aqui rapidamente, temos 4,3, que multiplica 108, dividido por 143. Temos um total de aproximadamente 3,2.
Então, essa quantidade é igual aproximadamente a 3,2 gramas, certo? 3,2 gramas da prata. Ou seja, agora a gente acha o grau de pureza, ou a porcentagem de pureza, vai ser a parte que foi 3,2 gramas, pelo todo, que foi quanto? 5 gramas, multiplicado por 100. Certinho? Então, essa porcentagem de pureza, ou grau de pureza, vai ser um total de 3,2 sobre 5 vezes 100. Isso aqui vai dar um total de 3.200, né? Você dividido por 5, você vai ter um total de 64%. Aproximadamente 64%, que aí você vai marcar o quê? O número mais próximo, que vai ser resposta correta, letra A. Tudo certo, nada errado? Então, uma questãozinha envolvendo a estequiometria, grau de pureza e detalhes sobre reações químicas. Percebe que o IFS, né, o IF São Paulo, perdão, ele não tende a te dar a equação. Você teve que criar a equação química, tá certo? Então se prepare bem em reações químicas também. Ok? Vamos atrás das questões de cálculo. Questão 21 foi uma questãozinha envolvendo reações orgânicas, classificação das reações orgânicas. Questão 22 é uma questão de oxirredução. Você pode pensar aqui em uma questão também de cálculo, né? Envolve algum cálculozinho aqui. Ele, considera os potenciais padrão de redução apresentados abaixo. Então, ele traz aqui todos os potenciais padrão de redução das espécies que ele quer tratar. Identifique nas reações abaixo. Aqui é classificado como processo espontâneo. Olha só, um processo espontâneo, a diferença de potencial tem que dar o quê? Positiva. Tem que dar maior do que zero. Quando essa DDP for maior do que zero, o processo é espontâneo, certo? O processo vai ser espontâneo. E como é que a gente vai calcular o DDP? Podemos pensar assim, a DDP vai ser igual potencial padrão de redução catódico, certo? Menos o potencial padrão de redução da espécie anódica, certo? Faz assim que você vai bem. Então, DDP, potencial padrão de redução da espécie catódica menos o potencial padrão de redução da espécie anódica. Então, veja só, a espécie catódica é justamente aquela que sofreu redução. Lembra? Temos redução ocorre no cátodo, oxidação ocorre no ânodo. Então, a espécie catódica é aquela que é onde realmente ocorreu a redução. Lembra aí, vogal com vogal, consoante com consoante, tá? Então, redução, cátodo, oxidação, ânodo, certo? Então, só é você identificar aqui, nas alternativas, onde é que esse processo ocorreu. Vamos lá. Para o cobre sair de 2 mais para 0, certo? Ele saiu de 2 mais para 0. 2 mais para 0 é uma redução, ok? Então, daqui para cá, ocorreu um processo de redução. O sério, para sair de 3 mais para 4 mais, ocorreu um processo de quê? Oxidação. Então, como é que eu faço aqui para a letra A? Vamos lá. A diferença de potencial vai ser igual. Potencial padrão de redução catódico. Quem foi o cátodo? O cobre 2+. Por quê? Porque ocorreu a redução, certo? E aí você procura aqui, o cobre 2+ indo para cobre 0. Potencial de redução foi 0,34. Então, você faz 0,34 menos potencial padrão de redução anódico. Vamos lá. No ânodo, foi o sério, não foi? Olha só, você procura aqui o sério na tabela. Sério indo de 3+ para 4+. Você vai pegar o potencial exatamente de redução, tá? Não é o de oxidação, é o de redução. Então, menos mais 1,61. Certo? Então, essa DDP vai dar igual a 0,34 menos 1,61. Perceba que esse resultado aqui vai dar um resultado menor do que zero. Como vai dar um resultado menor do que zero, essa reação é não espontânea, certo? Esse resultado vai dar um resultado
menor do que zero e a reação é não espontânea. Então, não vou marcar aqui a letra A. Falso. Vamos para a letra B. Letra B. DDP, diferença de potencial, vai ser igual. Vamos lá, na letra B, temos o enxofre, ele sai aqui de 2- e vai para zero, certo? Deixa eu apagar aqui em cima para ficar melhor. O enxofre, ele sai de 2- para zero. Ora, meu querido e minha querida, sair de 2- para zero é ocorrer a oxidação, certo? E isso aqui ocorre no ânodo. Sair de zero para menos é o quê? É uma redução que ocorre no cátodo, certo? Então, você vai fazer DDP, vai ser potencial padrão de redução catódico. Vamos lá, do cloro. Eu pego o Cl2 para o Cl-. Então, mais 1,36, está aqui, ó. Certo? Potencial padrão de redução catódico menos potencial padrão de redução anódico. Vamos lá. H2S e S. Temos aonde? Deixa-me ver aqui. H2S e S está aqui, ó. Certo? Então, menos aqui, mais 0,14. Certo? Então, temos aqui um total de, vai ser igual a 1,36 menos 0,14. Perceba que isso vai dar um resultado maior do que zero. Quando a DDP for maior do que zero, o processo é espontâneo. Então, a letra B é um processo espontâneo. Tá bom? Eu vou fazer só mais uma dessas duas, tá? Eu vou fazer a letra C mesmo. A letra C, olha só. Deixa eu apagar aqui. Na letra C, a gente sai do ferro 2+, para o ferro 3+. 2+ para 3+ é o quê? Oxidação que ocorre no ânodo, certo? De 2+ para zero, chumbo sai de 2+ para zero, é uma redução que ocorre no cátodo. Vamos lá. Diferença de potencial vai ser igual. Potencial padrão de redução catódico, chumbo 2+ para chumbo zero, não é? Então, 2+ para chumbo zero está aqui, ó, menos 0,13. Potencial padrão de redução catódico menos o potencial padrão de redução anódico. Cobre 2+, deixa eu ver, ferro 2+ indo para ferro zero aqui, ó. Perdão, ferro 2+ indo para ferro 3+, aqui, ó. Então dá menos, quer dizer, menos mais 0,77. Isso aqui vai dar igual a menos 0,13 menos 0,77. Perceba que isso aqui dá algo menor do que zero, dá algo negativo. E você não vai marcar. Faça aí para treinar a letra D. Provavelmente você vai ter também uma DDP, que vai dar menor do que zero, certo? Ou seja, o processo também vai ser não espontâneo. E você marca a única correta resposta aqui, letra B. Tudo bem? Tudo certo? Então, questãozinha 22, tranquilão. Vamos lá. Questão 23, também de cálculo. São representados na tabela abaixo os valores de entalpia de vaporização e os pontos de ebulição de algumas substâncias. Então, temos aqui 3 substâncias, a acetona, a água e a amônia. Olha só, ΔH padrão de vaporização e aqui ponto de ebulição para essas substâncias, certo? Percebe a unidade aqui, ó, quilojoules por mol, tá? E o ponto de ebulição aqui está em Kelvin. Vamos lá. Ele quer a entropia de vaporização, ΔS de vaporização, da acetona, água e amônia. Veja só, na vaporização a gente vai ter um equilíbrio aqui, não é? Veja só. Na vaporização, você vai ter um equilíbrio aqui, certo? Olha só. Quando a espécie está em ebulição, temos que a pressão máxima de vapor, ela se iguala à pressão externa, quando a espécie está em ebulição. Então, na temperatura de ebulição, temos esse fenômeno aqui, ó, líquido em equilíbrio para a fase gasosa, certo? Ou seja, na ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor da substância se iguala à pressão externa. Nesse equilíbrio, temos que a variação da energia livre de Gibbs é igual a zero.
E quem é a variação da energia livre de Gibbs? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Nas condições da questão, o ΔG é igual a zero, ou seja, ficamos com o ΔH menos T ΔS é igual a zero. Isso implica dizer que o ΔH é igual a T ΔS, quando o T ΔS vai para o outro membro dessa igualdade, certo? Perceba o seguinte, perceba que nessa questão, ele nos fornece o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura, nos fornece o ΔH e ele pede quem? Ele pede para a gente aqui o ΔS, não é? Então ficou fácil, não é isso? O ΔS, que é a variação de entropia, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao ΔH sobre o T, ok? Só toma cuidado com as unidades. Vamos lá. Percebe que esse ΔS, ele quer, ó, na unidade de joules, Kelvin, mol, tá? Ele quer na unidade, ó, de joules, que multiplica Kelvin menos 1, que multiplica mol menos 1. É a unidade do ΔS de vaporização que ele quer. Então, você só faz um tratamento aí, e ele pede para essas três substâncias. Mas perceba que, se ele pede respectivamente, né? Essa primeira coluna aqui todinha é com relação à acetona. Essa segunda coluna vai ser com relação à água e essa terceira coluna com relação à amônia. E os números são todos diferentes, não é? Ou seja, você só precisa fazer para o primeiro, a acetona, para responder a questão, entendeu? Para que você vá para outras questões. Veja, você tem que ter uma expertise na resolução de provas. Então vamos fazer ΔS vai ser igual ao ΔH para a acetona. Quanto foi o ΔH da acetona? 29,1 kJ por mol, mas a minha unidade aqui, ó, não é em kilojoules, é em joules. Tudo bem? Esse K representa 10 à terceira. Toda vez o prefixo K está relacionado ao fator de 10 à terceira. Então eu já transformo direto. Amém? Eu já vou transformar direto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 29,1. K. O K é o 10 à terceira. Vezes 10 à terceira, o quê? Joules. Certo? Por mol, ou seja, multiplicado por mol a menos 1. Esse é o ΔH. Sobre a temperatura. Quanto foi a temperatura? A temperatura temos 329,4. 329,4. O que? Kelvin. Certo? E aí vamos ter a temperatura aqui. A temperatura não, a unidade que a questão pede, não é? Ela traz joules, Kelvin, mol. É só fazer a continha agora e correr para o abraço. Tudo certo, nada errado? Vamos lá? Fazendo este resultado vai dar igual ao quê? Vamos ter 29.100. Então, temos aqui um total de 29.100 dividido por 329,4. Temos um total de 88,34. Então, ΔS vai ser igual a 88,3 aproximadamente, né? 88,3 em unidade de joules, Kelvin, menos 1, mol menos 1. Resposta correta, letra B para a questão, tá bom? Então, você não vai perder tempo fazendo as outras. Você já fez para acetona e você só tem uma alternativa com 88,3, entende? Foi o gabarito da questão. Tudo certo, nada errado? Vem com a gente, aproveita para dar uma curtida aí no vídeo, dá uma curtida, dá uma comentada, isso faz com que o YouTube mande mais conteúdos de qualidade para você, tá bom? E é claro, se você também quiser se preparar para demais concursos, para conseguir a sua aprovação, para construir, na verdade, a sua aprovação. Na descrição desse vídeo
eu tenho o link, eu forneço o link do curso de Química para concursos. Um curso que eu tenho certeza que vai atender você e vai ajudar você a construir a sua aprovação, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Questão 24. Questão 24 foi uma questão também de teórica, né? Envolvendo aí reações orgânicas. Questão 25, uma questãozinha de cálculo bem interessante. Olha só, considere a constante de acidez do íon amônio. A gente trabalha muito isso no nosso curso, não é? Então, constante de acidez do íon amônio seja 5,6 vezes 10 a menos 10. Então, ele deu aqui o Ka, tá? O pH aproximado de uma solução de concentração, ó, unidade de concentração, mol por litro, né? Ó, 0,0875 mol por litro. Ele deu log. Uma questão que assusta, né? Para você responder essa questão vai ser muito fácil. Você vai fazer assim, ó. Ele quer o pH, não é isso? Bom, se ele quer o pH vai ser igual a menos o log na base 10, não é? Da concentração de H+. Certo? Achou a concentração de H+, você vai tirar menos o log desta concentração na base 10, né? E você vai achar a resposta da questão. Agora, como é que você vai achar a concentração de H+? É muito fácil. Como já discutimos várias vezes nas nossas aulas de equilíbrio iônico, temos que concentração de H+ vai ser raiz quadrada, olha que fácil, da cama. Raiz quadrada da cama, Ka, que multiplica aqui Ma. Então, meu amigo, minha amiga, acabou a questão. Então, concentração de H+, raiz quadrada de KMA. Vamos lá. Quem foi Ka? Ka foi 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. Multiplicado por 0,0875. Ok? Quando você faz aqui esse produto do 5,6, olha só. Quando você faz aqui esse produto do 5,6 por 0,085, você vai encontrar um total de 0,49. Quer ver, ó? 5,6 multiplicado por 0,0875. Isso, você vai encontrar um total de 0,49. Veja que fácil. Olha só, 0,49 vezes 10 elevado a menos 10. Tá bom? E o que você faz agora? Agora você vai você vai tirar a raiz, né? A raiz deste número. A minha sugestão é você transformar aqui para 49, porque você sabe que a raiz de 49, a raiz quadrada é 7, né? 7 vezes 7 é 49. Então isso aqui vai ser igual, olha só, raiz quadrada de 49. Se você aumenta o número aqui, você vai ter que diminuir lá, né? Então, vezes 10 elevado a menos 12. De 10 a menos 10 passa para 10 a menos 12. E aí você tira a raiz de 49, que dá 7. E 10 a menos 12 você divide, né? Você divide o expoente pela raiz, que é 2 aqui, raiz quadrada. Então, menos 12 por 2 dá menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Concentração de H+, isso está na unidade de mol por litro. É o que você joga aqui agora, ó. Veja que tranquilidade. Para achar o pH. Então, o pH vai ser igual a menos o log de 7, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Como é que a gente sai daqui? Rapidinho, né? pH vai ser o expoente aqui, né? Em módulo, vamos falar assim, 6 menos o log de 7. Veja que legal. pH vai ser igual a 6 menos 0,84. Logo, pH vai ser igual a 5,16. Certo? Você chegou na resposta da questão 5,16. Resposta correta, letra B. Ok? Tudo certo, nada errado. Bom demais, não é não? Vamos em frente, procurando as questões de cálculo. Essa questão aqui foi uma questão também envolvendo cálculo, né, mais suave, uma questão aqui de solubilidade. Cristais macroscópicos iodomórficos podem ser produzidos pela evaporação da água.
a temperatura ambiente de soluções aquosas supersaturadas, as solubilidades a 20 graus Celsius de alguns sais e sua respectiva toxicidade podem ser vistas na tabela abaixo. Então ele traz aqui uma tabela com alguns sais, solubilidade e a toxicidade. Vamos lá, de acordo com os dados acima, é correto afirmar que, letra A, ao dissolver 69,4 gramas de acetato de sódio hidratado. Engraçado, né? Ele fala acetato de sódio hidratado e na tabela ele não traz o acetato de sódio. Então houve uma confusãozinha, não foi, da banca? Aqui deveria ser acetato de cálcio, ao invés de sódio, acetato de cálcio. Houve um errozinho aqui nessa questão, tá certo? Então, ao dissolver, mas mesmo assim, vamos fazer, imagina que ele tivesse escrito aqui de cálcio, estaria certo? Ao dissolver 69,4 gramas de acetato de cálcio, vamos trocar, em 250 gramas de água a 20 graus Celsius, produz-se uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada temos aquela em que a quantidade de sal dissolvida supera o limite do coeficiente de solubilidade, certo? E qual é esse limite do coeficiente de solubilidade? Para este sal, temos o seguinte, na letra A, tá? Cada 100 gramas da água conseguem dissolver 34,7 gramas do sal, certo? Para 250 gramas de água, conseguiremos dissolver quanto? Ou seja, 2,5 vezes a mais, não é não? Então temos 2,5 que multiplica 34,7. Temos em total de 86,75. Essa quantidade vai ser igual a 86,75 gramas. Ou seja, esse é o limite do sal para você ter uma solução saturada envolvendo 250 gramas de água, 86,75. Se você dissolver 69,4, como 69,4 é menor do que 86,75, a solução vai estar insaturada e não supersaturada. Ela vai estar insaturada, tá? Então A é falso. Por quê? Porque ela vai estar insaturada. Para ser supersaturada, teria que ser maior que 86,75. Letra B agora. Vamos para a letra B. Ao dissolver 84 gramas de cromato de sódio tetraidratado, cadê ele? Cromato de sódio tetraidratado, tá aqui, ó. Qual é a solubilidade? 84 gramas para 100 gramas de água. Então, vê. Ao dissolver 84 gramas de cromato de sódio tetraidratado em 100 gramas de água, ou seja, você vai colocar a mesma quantidade do coeficiente de solubilidade, certo? A 50 graus Celsius. Produz uma solução saturada. Veja só, produziria uma solução saturada se fosse a 20 graus Celsius. Por quê? Porque esses dados são a 20 graus Celsius. A 50 graus Celsius, não. Por quê? A 50 graus Celsius você vai ter outro coeficiente de solubilidade. Então, isso é falso. Nada podemos afirmar. Precisaríamos do dado do coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius, do novo dado, para dizer se a solução vai ser supersaturada ou insaturada, entendeu? Ou seja, falso. A questãozinha aqui colocou, ó, esse item B é para você se confundir, marcar, realmente, ó, como é 84 gramas para 100 gramas de água. Se eu colocar 84 para 100 gramas de água, vai ser saturado, mas ó, é quem não prestou atenção na temperatura, tá bom? Na letra C, vamos lá. Ao dissolver 140 gramas de clorato de sódio, vamos agora identificar onde está o clorato de sódio. Olha só, 95,9 gramas para cada 100 gramas de água. Ao dissolver 140 gramas de clorato de sódio em 150 gramas de água a 20 graus Celsius, a solução está bem próxima do limite de saturação. Vamos avaliar. Olha só, ela é 95,9 gramas do sal para cada 100 gramas de água, certo? Para 150 gramas de água, ou seja, teremos 1,5 vezes maior, né? Quanto de sal eu vou dissolver? É 1,5 vezes maior do que 95,9. Você vai encontrar 143,8
85. Então, essa quantidade X vai dar igual a 143,85 gramas. Eu conseguiria dissolver. Se eu dissolver 140, eu vou estar bem próximo do limite de saturação faltando só 3,85 gramas. É correta essa questão, esse item, tá bom? Letra D. As substâncias com toxicidade média. Quem são aquelas que têm toxicidade média? Está aqui, ó. Acetato de cobre e o cromato de sódio. Tem valores de solubilidade próximos a 20 graus Celsius? Não. Olha só. Um deu 8,6 gramas e outro 84. Não é? Nada a ver. É quase 10 vezes maior um do que o outro, né? Entendeu? Então, não tem valores de solubilidade próximos, tá bom? Próximo seria assim, um é 8,6, outro é 8,7, né? Aí seriam próximos. Mas um 8,6 e outro 84, não, tá? Então, resposta da questão 26, letra C. Tranquilão? Envolvendo, então, coeficiente de solubilidade. Vamos lá, a questão 27 também é uma questão de uma reação orgânica, né? De saponificação, aqui, ó. Reação de saponificação, uma reação bem antiga, né? Realizada na produção de sabão. Aqui, questão 28, tranquilinha, né? Envolvendo aqui, ó, interações intermoleculares, né? Esse gráfico aqui é bem comum, envolvendo interações intermoleculares, ligações de hidrogênio aqui, ó, para amônia, certo? Questão 28 é uma questão de estequiometria. Vamos lá, vamos em frente. Ele traz aqui, ó, pesquisadores japoneses identificaram uma enzima chamada peptase, capaz de promover a transformação do polímero politereftalato de etileno em 1,2-etanadiol e ácido tereftálico. Considere que uma amostra de 1 tonelada de garrafas PET, ou seja, aqui, ó, a garrafa PET que vai ser esse monômero aqui, esse monômero que se liga a outro, formando aí, não é? O polímero. Contém o polímero na forma pura. Após a ação da enzima, qual o volume de etilenoglicol em litros produzido, sabendo que a densidade desse diol é 1,1 gramas por centímetro cúbico? Entendeu a jogada? Ou seja, a questão, na verdade, ela vai relacionar o polímero mais a unidade funcional dele, que vai ser o monômero, porque quando ele se quebra, ele vai formar o etilenoglicol, não é? Então, resumindo, você vai ter 1 mol dessa espécie formando 1 mol do etilenoglicol, tá? E aqui você vai partir de 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilogramas, tá? Você vai partir de 1.000 quilogramas. Ele pergunta para a gente qual o volume do etilenoglicol que a gente vai obter. Mas ele deu a densidade, ó, 1,11 gramas por centímetro cúbico, tá? Ele deu a densidade, ou seja, na verdade isso aqui vai ser uma questão massa-massa, tá? Massa-massa. E com o volume, com a densidade a gente vai achar o volume, certo? Com o dado da densidade a gente vai achar o volume. Então, uma questãozinha que vai ser massa-massa. Vamos ter aqui 1 mol desse polímero, vamos lá. Calculando agora 1 mol do polímero. Na verdade, eu vou partir desse monômero, né? 1 mol. Quem é esse cara, ó? Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esse aqui vai ser o C10. H. Fazer os hidrogênios aqui de vermelho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C10. H8. Deixa eu pegar o mesmo azul aqui. C10. H8. Oxigênios. 1, 2, 3, 4. Oxigênios 4. O4. 1 mol dessa unidade aí, monomérica, formando o etilenoglicol. 1, 2. Então temos aqui o C2, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6, O2. Certo? Formando um mol dessa espécie. Vamos lá. Então temos uma relação aqui, ó, em que o mol da espécie forma um mol da outra espécie.
Agora, quando a gente trabalhar aqui com 1 tonelada, que são 1.000 quilogramas, certo? Quanto a gente vai obter dessa outra espécie? Em massa. Depois a gente transforma para volume, tá bom? Bom, vamos lá. Quanto vale um mol desse monômero? 6 vezes 10, temos o total de... 10 vezes 12, o carbono é 12, temos o total de 120, mais 8 dos hidrogênios, 4 oxigênios, 4 vezes 16, dá um total de 64, não é isso? Então, somando aqui, 8 com 4, 12, vai 1, 6, 7, 8, 9, 1. Temos um total de 192 gramas. 192 gramas dessa espécie vai formar um mol dessa outra espécie. 2 vezes 12 dá 24, mais 6, mais 2 vezes 16, 32. Temos um total de 12, vai 1, 6, 62 gramas. Certo? Quando trabalharmos com 1.000 quilogramas, obteremos quanto do etileno glicol. Obviamente, essa quantidade vai dar em quilogramas, não é? Por que vai dar em quilogramas? Porque grama vai cortar com grama e a resposta vai dar em quilogramas, tá bom? Então, vamos lá. Temos um total de 62.000 dividido por 192. Então, essa quantidade vai ser igual a 62.000 dividido por 192. Temos um total de 322,9. 322,9 quilogramas. Certo? Olha essa densidade aqui. Está em grama por centímetro cúbico, né? Grama por centímetro cúbico. Eu quero que você lembre o seguinte, que a relação de gramas por centímetro cúbico é a mesma relação de quilograma por litro. Ou seja, essa densidade é igual a 1,11 quilogramas por cada litro. Grama por centímetro cúbico, discutimos algumas vezes isso, é a mesma relação de quilograma por litro. Então fica muito fácil porque eu quero o volume, né? Eu vou fazer uma relação aqui, ó, por análise dimensional. Ou seja, 1 litro equivale a 1,11 quilogramas. Certo? Com isso, quando eu faço esse produto dessas duas frações, o quilograma corta com quilograma. Ou seja, eu só vou dividir aí, ó, 322,9 por 1,11. Então, 322,9 dividido por 1,11. Você vai encontrar um total de 290,9 litros. Ou seja, igual aproximadamente a 2,9 vezes 10 a segunda litros. Certo? Resposta correta, letra D, para essa questão. Uma questãozinha aí de estequiometria massa-massa, utilizando agora a densidade para achar o volume. Tá bom? Vamos em frente, indo atrás das questões de cálculo. Essa questão 30 foi uma questão de geometria, né? Questão tranquila demais, geometria molecular. Questão 31 é uma questão que tende ao cálculo, mas eu considero aí como uma pegadinha, né? Considere que para a reação de dissociação 2A em equilíbrio com D mais E, a pressão parcial de E no equilíbrio é 1 bar. Ele deu a pressão parcial de E. Calcule a constante de equilíbrio, meu querido e minha querida. A constante de equilíbrio, né? Você vai fazer o quê? Produto sobre reagente. Sendo que essa questão ela trabalha um pouco a teoria, não é? Entra na expressão da constante de equilíbrio gases e substâncias aquosas também, não é? Aqui, veja só, sólidos e líquidos puros não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, A está sólido, ele não entra, nem D entra. Então, essa constante de equilíbrio, no caso, ele deu aí só pressão parcial, a gente vai chamar de Kp. Kp vai ser só a pressão parcial de E.
elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que no caso é 1. Então, esse Kp vai ser igual ao quê? A 1, certo? E ele é adimensional, lembra? Então, a resposta correta é a letra C. Tem o que fazer aí, né? Imagina quem fez vários desenvolvimentos, altos desenvolvimentos para essa questão. Se deu mal, né? Então tem que estar afiado também na teoria. Essa questão aqui é uma questão que tende ao cálculo, mas eu considero que quem resolveu a questão foi a parte teórica aí. Não foi nem a questão de cálculo, não é não? Vamos lá, questão 32. Ele fala aí de ligações, né? Ligações de hidrogênio, bem interessante aqui, ó. A diferença entre ligação de hidrogênio e pontes de hidrogênio, tá? Depois procura um artigozinho falando sobre isso. A diferença entre ligação de hidrogênio e pontes de hidrogênio é importante, tá? Vamos lá, essa questão aqui, questão 33, cloreto de alumínio sólido é uma questão de lei de Hess, né? Questão de lei de Hess. É uma questão que eu digo assim, ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. O assunto é fácil, mas é trabalhoso, né? É trabalhoso você fazer uma questãozinha envolvendo lei de Hess. E essa questão foi interessante que ela trouxe uma partezinha teórica também, né? Você tem que estar bem na teoria também. Vamos lá. O cloreto de alumínio sólido é um ácido de Lewis, muito utilizado nas reações de substituição orgânica. Ele quer o valor da entalpia padrão de formação, já é um dado aqui, ó. O valor da entalpia padrão de formação deste ácido de Lewis encontra-se entre dados. Ele deu essas semi-reações aqui, ó. E pede para você achar a entalpia padrão de formação do ácido. Perceba que não é nenhuma dessas equações, você vai ter que montar a equação. Por isso você tem que estar bem na teoria. Sendo que a equação da entalpia padrão de formação de uma substância vai ser a energia envolvida para a formação de um mol dela. E quem é ela? A substância é o HCl3, certo? Sólido. Você vai partir de quem para formar? Você vai partir das substâncias simples de origem. Quais são as substâncias simples? Alumínio. Qual é o estado físico dele? Sólido. Percebe? Todos esses dados são importantes para resolver essa questão. Que vai reagir com quem? Com cloro. Quem é o cloro? Cl2. Certo? Qual é o estado físico do cloro? É gasoso. É importante também. E a proporção? Aqui eu tenho 3 cloros, aqui eu tenho 2. Então aqui eu vou botar, ó, 3 meios. Ou 1,5, né? Entenda esse 3 meios também como 3 por 2 dá 1,5, né? Como 1,5 mol. Certo? Essa é a equação global, meu amigo, minha amiga. Ele quer o ΔH dessa reação, que é o ΔH global. Para isso, ele deu as equações 1, 2, 3 e 4. Perceba que já é uma competência e habilidade você montar a equação global. Mas como é que você vai montar essa equação global? Ele diz que é a entalpia padrão de formação, ou seja, a formação de um mol da espécie. Para a formação de um mol da espécie, tudo bem? Ou seja, eu vou ter que manipular essas 4 semi-reações de forma que, ao somadas, tem que dar nessa equação global. Aí eu vou achar o ΔH, certo? E aí, como é que a gente começa a resolver? Vamos lá. Eu vou pegar alguém que tem o quê? O alumínio, certo? Quem é que tem alumínio aí sólido? Quem tem alumínio aqui, ó, e sólido, é a equação 3, certo? Sendo que ela traz 2 alumínios e eu só quero 1. Então, eu vou pegar ela e dividir por 2. Ou seja, eu vou pegar a equação 3 e dividir ela por 2, certo? Por quê? Porque eu quero obter o alumínio do lado do reagente, né? Então, vamos lá. Dividindo por 2, ela vai ser o alumínio sólido mais 6HCl aquoso dividido por 2, 3HCl aquoso, formando 2AlCl3 aquoso dividido por 2, AlCl3 aquoso, certo? 3 meios de H2, ou seja, perdão, 3H2 dividido por 2 dá 3 meios, né? 3 meios que é o quê? 1,5, né? Como é que eu deixo? Deixo 3 meios mesmo? É, né? Eu vou deixar assim. 3 meios de H2 gasoso. Certo? Com isso, ó, esse ΔH3, vamos chamar aqui de ΔH3' modificado, vai ser ele dividido por 2, não é? Ou seja, você vai ter, ó, 1049 dividido por 2. 1000
e 49 dividido por 2, você vai ter um total de 524,5. Então, vai ser igual a menos 524,5. Tudo aqui vai ser na unidade de quilojoules, tá? Para não colocar, não ficar muito extenso isso, eu já vou anotar aqui. Tudo vai ser na unidade de quilojoules, tá bom? Para não precisar anotar em todos. Com isso, eu já resolvi o alumínio, percebe? Já resolvi o alumínio já está ok. Vamos lá. Agora, vê só, quando eu faço isso, eu resolvo o AlCl3 também? Você diz, resolve? Não. Porque aqui em cima ele é sólido e aqui embaixo ele está o quê? Aquoso. Então, eu preciso resolver o AlCl3. De sólido ele virar... Perdão, de aquoso ele virar sólido. Porque eu quero ele sólido. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com esta equação aqui, ó. A equação 4. Vamos lá. Traz a AlCl3 sólido do lado do reagente. Ele precisa ir para o lado dos produtos, ou seja, eu vou inverter, entende? Então, eu vou pegar aqui, ó, o inverso da equação 4, entendeu? Pega o inverso da 4 aqui, ó. No inverso da 4, você vai ter o quê? AlCl3 inverteu, não é? Aquoso. Se você não entendeu o que eu fiz, você vai entender, tá? Espera só um momento. Formando a AlCl3 sólido. Quando eu inverter, esse ΔH vai inverter, não é? Vai ser um ΔH4 linha. Vai ser um total de mais 323 kJ. Tudo certo? Com isso, meu amigo e minha amiga, eu vou cancelar a AlCl3 aquoso com a AlCl3 aquoso e eu resolvo o AlCl3 sólido. Entendeu? Eu vou resolver aqui, ó, o AlCl3 sólido, resolvido. Legal? Olha só, o que é que eu preciso, o que é que falta resolver agora? Eu preciso ter aqui, ó, Cl2 gasoso, 1,5 mol do Cl2 gasoso. Eu preciso ter isso aqui, ó, não é? Eu preciso ter essa espécie. Até agora eu não tenho com essas duas equações. Eu vou precisar. Outra coisa, eu tenho que cancelar esse HCl. Percebe que o HCl não faz parte da equação global? Você vai ter que cancelar esse HCl, tá? Deixa-me ver. O HCl, nota o seguinte. A equação 1, ele deu aqui, ó, ΔH padrão de formação. Isso é um outro ponto, tá? Ele dá o ΔH padrão de formação. O que é o ΔH padrão de formação? É assim, ó. A energia envolvida na formação de um mol dele. Ele vai partir de quem? Do H2 gasoso, não é? Eu vou trazer para cá para baixo, tá? Essa 1, eu vou trazer ela aqui para baixo, tá? Essa é a equação 1, tá? Essa equação 1, ó, ΔH padrão de formação do HCl. Você vai ter aqui H2 gasoso reagindo com Cl2 gasoso, formando HCl gasoso. Sendo que a entalpia padrão de formação é para a formação de 1 mol, não é? Como é para a formação de 1 mol, eu vou partir, ó, só tem um hidrogênio, então aqui eu vou botar meio mol do hidrogênio. E aqui eu vou botar meio mol do cloro, certo? Isso aqui dá um ΔH de quanto? Isso aqui dá um ΔH igual... Vou botar aqui embaixo, para não atrapalhar muito. ΔH padrão de formação igual a menos 92,5, tá? Quilojoules por mol. Entendeu? E veja só, eu preciso detonar esses HCl's aqui, ó. Não é? Eu preciso detonar esse HCl. Mas eu tenho um HCl aqui, ó. Não é? Sendo que aqui está gasoso. Aqui está aquoso, ou seja, eu vou usar agora a equação 2 para de aquoso, ó, de aquoso virar gasoso, entendeu? Eu vou ter que detonar aqui, ó, eu vou ter que usar a equação 2 para transformar de aquoso para gasoso, entende? Só eu trazer ela para cá, ó, aqui eu tenho 3 HCl aquoso. Aqui eu só tenho 1, eu multiplico ela por 3. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó,
multiplicar a equação 2 por 3. Então, 3 vezes a equação 2, certo? Vamos lá. Fazendo 3 vezes a equação 2, vai ficar 3HCl gasoso, certo? Formando 3HCl aquoso. Isso dá um ΔH2', eu tripliquei, tá? 3 vezes menos 74,8. Então, 3 vezes 74,8. Vamos ter um total de 222,4 menos 222,4 não, 224,4. Então, menos 224,4, tá? Com isso, meu querido e minha querida, eu posso cancelar aqui, ó. Eu vou cancelar 3HCl aquoso com 3HCl aquoso, certo? Ou seja, passa a ser 3HCl o quê? Gasoso. Aí é que tá. Para eu cancelar esses 3HCl de gasoso, eu vou trabalhar com a primeira equação agora, tá? A primeira equação traz o 3HCl aquoso. Eu vou adicionar ela para que eu possa cancelar esses ácidos clorídricos. Sendo que aqui são 3, ó. Então eu vou ter que triplicar, tá? Eu vou triplicar a equação 1, certo? Então, triplicando vai dar o quê? Vamos lá. Vai dar 3 meios. 3 vezes meio dá 3 meios, né? 3 meios de H2 gasoso. Reagindo com 3 meios de Cl2 gasoso. Imagina tu fazer isso na hora de uma prova de concurso. 3HCl gasoso. Então, ΔH1' modificado vai ser 3 vezes maior. Então, 3 vezes 92,5. Então, vai ser menos 277,5 kJ. Agora, veja só, quando você somar aqui, ó, quando eu somar essas etapas aqui, ó, eu vou cancelar várias coisas aí, né? Obtendo a equação global. Ou seja, aqui, ó, 3HCl gasoso com 3HCl gasoso, cancela. 3 meios de H2 com 3 meios de H2. E você chega no que você queria, tá certo? Você chega no que você queria, ó, o alumínio sólido mais 3 meios de Cl2 gasoso, formando a LCl3 sólido. Você chega no que você queria, que é o ΔH da equação global. Esse ΔH global vai ser essa soma aqui, ó. Você vai somar todos esses ΔHs, vai obter o ΔH global, certo? Fazendo essa soma aqui, ó, o ΔH global vai ser igual a menos 525,4, ou seja, temos 525,4, 525,4 negativos, tá? Somado com 224,4, 224,4, só um momento, 224,4, somado com 277,5, certo? Temos um total de menos 1.027,3. Agora, você vai descontar 323. Então, vai dar um total de menos 704,3 kJ por mol. Menos 704,3. Percebe que esse valor, menos 704,3, é algo que está compreendido entre 500 e menos 800. Ó. Então, a resposta é a letra A para essa questão.
Questão 33, letra A, bem trabalhosa, né? Questão de termoquímica aí, bem trabalhosa, tá bom? Envolvendo lei de Hess. Não é uma questão difícil, né? Mas é uma questão trabalhosa, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, também termoquímica. Fala aí do calorímetro, né? Uma amostra contendo 514 miligramas do octano, um dos componentes da gasolina, foi colocado em um calorímetro com oxigênio suficiente para promover a combustão completa. O calorímetro foi preenchido com 1,8 litros de água e a capacidade calorífica do interior do calorímetro sem água é 1,06 kJ graus Celsius. A reação promove uma variação de temperatura de 2,8 graus Celsius. Aí ele deu a capacidade calorífica molar da água e ele deu as massas atômicas e ele pede o calor de combustão por mol aproximado. Então, entenda o seguinte, ele quer o calor de combustão por mol, né? Ou seja, como resposta da questão, ele quer o calor de combustão por mol dividido pelo número de mol, né? Número de mol, N. Número de mols do octano, C8, H18. Ou seja, você vai ter que achar o calor de combustão. Como é que você vai achar? Com esses dados que ele forneceu, ó. Você usou 1,8 litros de água, capacidade calorífica do interior do calorímetro, o ΔH aqui, a variação de temperatura, ΔT, né? E a capacidade calorífica molar da água, tá? Com isso você vai achar o calor da combustão. E você vai dividir pelo número de mols, né, que sofreram combustão. Qual foi essa quantidade que sofreu combustão? Vamos começar aqui com ela, ó, esse número de mols. Vamos lá. O número de mols do octano vai ser igual a massa sobre a sua massa molar. Logo, esse número de mols vai ser a sua massa. 514 miligramas. Então, 514. Percebe o prefixo mili? O prefixo mili é 10 elevado a menos 3, certo? Então, 514 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar do octano. Você vai ter 8 carbonos. Então, 8 vezes 12, certo? Que dá 96 mais 18. Você vai ter um total de 114 gramas por mol. Então, dividido por 114 gramas por mol. Isso dá um número de mols de quanto? Vamos lá, 514 dividido por 114. 514 dividido por 114. Temos um total de 4,5 aproximado, tá? Igual aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Então aqui você já tem, ó. A resposta vai ser igual à quantidade de calor que você vai achar, dividido por a quantidade de mols, 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol, tá? Agora veja só essa quantidade de calor. Entenda que você usou aqui um calorímetro, onde a reação ocorreu aqui no sistema reacional, no reator, envolto aqui por água. Você usou aqui um termômetro, certo? Para medir a temperatura. Legal. Houve uma variação de 2,8 graus Celsius. Por quê? Porque quando você queima, quando você faz essa combustão, a quantidade de calor da queima, certo? A quantidade de calor da combustão, vou chamar assim, ó, quantidade de calor da combustão, ela vai ser uma soma, não é? Ela vai ser igual à quantidade de calor que fez a água do calorímetro, perdão, que fez o calorímetro aumentar a sua temperatura. Eu vou chamar a quantidade de calor do calorímetro e a quantidade de calor que, digamos assim, aqueceu a água, quantidade de calor que foi para a água, tá? Vamos lá. O calorímetro, ele tem uma capacidade calorífica de 1,06 kJ graus Celsius.
Ou seja, significa que são necessárias 1,6 kJ de energia para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do calorímetro. Em outras palavras, temos o seguinte, que essa quantidade de calor do calorímetro vai ser igual ao quê? Vai ser igual a capacidade calorífica do calorímetro multiplicada pela sua variação de temperatura, não é? Até pela análise dimensional você vê isso, ó, vê? A quantidade de calor vai ser, quanto foi a capacidade calorífica dele? 1,06 kJ graus Celsius, ó. 1,06, veja que interessante, que tranquilo, quilojoules por grau Celsius. E quanto foi a variação de temperatura? A variação de temperatura foi de 2,8 graus Celsius. Então, quando você faz esse produto aqui, ó, você vai obter uma quantidade de calor em quilojoules, certo? Então, essa quantidade de calor em quilojoules, relativa ao calorímetro, lembra bem que isso aqui é com relação ao calorímetro, vai ser igual a 1,06, que multiplica 2,8. Você vai encontrar um total de 2,9. Eu vou colocar assim, ó, 2,97 quilojoules de energia. Tudo bem? Arredondando, trabalhando aqui com duas casas decimais, tá bom? Agora a gente vai para a água. Perceba o seguinte, a água, ele deu para a gente a capacidade calorífica molar da água. E ela está em quê? Em joules, graus Celsius, mol de água, quantidade de mol de água, certo? Então, essa capacidade calorífica molar, como é que você acha a quantidade de calor? Essa quantidade de calor vai ser igual à capacidade calorífica molar da água, tá? Vou colocar assim, capacidade calorífica molar da água, multiplicado pelo número de mols de água, multiplicado pela variação de temperatura, não é? Até pela análise dimensional, a gente vê que estamos coerentes, né? Essa quantidade de calor relativa à água vai ser igual. Vamos lá, capacidade calorífica molar. 75,3 joules graus Celsius mol. Então vamos lá, ó. 75,3 em unidades de joules por grau Celsius por mol, certo? Multiplicado pelo número de mols de água. Veja só, se você usou 1,8 litros de água, como a densidade da água é 1 grama por ml, não é? Ou 1 quilograma por litro, você vai encontrar um total de 1,8 quilogramas, não é? De água, por causa da densidade dela. Que, por sua vez, equivale a quê? A 1.800, né? 1.800 gramas de água, correto? Agora, veja só, como um mol da água vale 18, a água não é 18 gramas, não é? 18 gramas por mol. Se você tem 1.800 gramas de água, dá um total de quê? Dá um total de 100 mols, né? Então, você vai ter um total de 100 mols de água. Entendeu aí? Ou então, se você quiser, você faz a relação, que o número de mols é massa sobre massa molar. 1.800 por 18 dá um total de 100. Ok? Então, aqui você vai multiplicar por quê? Por 100. 100 mols multiplicada pela variação de temperatura, que foi quanto? 2,8. 2,8 graus Celsius. Perceba, caro concurseiro, cara concurseira, quando você faz esse produto, mol cancela com mol, grau Celsius cancela com grau Celsius, certo? Então, a quantidade de calor relativa à água, ao aquecimento da água, vai ser um total de 75,3, vamos lá, 75,3, que multiplica 100, que multiplica 2,8,
Temos um total de 21.084. 21.084. Mas lembra, essa resposta está em joules. Eu preciso trabalhar aqui em quilojoules, não é? Então, essa quantidade de calor relativa à água para quilojoules, não é? Significa dizer que eu vou dividir por 1.000, ou seja, 21,084 quilojoules. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses dois resultados. Eu somo esses dois resultados aqui, que eu vou achar a quantidade de calor da combustão. Essa quantidade eu vou jogar aqui e a resposta da questão vai aparecer, tá bom? Então vamos lá. Essa quantidade de calor vai ser igual a 2,97 somado com 21,084. Então, 21,084 mais 2,97. Você vai encontrar um total, só um momento, é 21,084 somado com 2,97. Você vai encontrar um total aproximado de 24, né? Então, essa quantidade de calor da combustão vai ser igual a 24. Temos aqui 24,05 quilojoules. Certo? E é o que a gente vai colocar aqui agora, ó. 24,05 quilojoules. Deixa eu separar aqui. Então, essa resposta vai ser igual. 10 a menos 3 sobe 10 a terceira, tá? Então, vamos ter um total de 24.050. 24.050 dividido por 4,5. Temos um total de 5.344,4, tá? Quilojoules por mol. 5.344. Aqui arredondando, ó, 5.350 quilojoules por mol. Resposta correta, letra D. Percebe que a gente vai ter valores aproximados por algumas aproximações que foram feitas. Tá bom? Joia? Ó, valor aproximado, ó, em valores aproximados. Certo? Então, questãozinha interessante envolvendo a termoquímica. Vamos em frente, atrás, procurando as questões de cálculo. Percebe que essa questão, uma questão de, deixa-me ver, uma titulação, né? Em um laboratório preparou-se uma solução básica de hidroxóleo, pesando-se uma determinada massa do reagente. Visto que o hidroxóleo tem propriedades higroscópicas, a solução foi padronizada com um padrão primário bifitalato ácido de potássio. Para este procedimento, utilizou-se 25 ml de solução de hidróxido de sódio preparada e titulou-se com bifitalato ácido de potássio. A massa de bifitalato de potássio utilizada para a padronização, ele deu a massa aqui para a gente, ó. A reação entre titulante e titulado pode ser representada, ele deu a equação, veja que legal, muito bom, né? Ele já deu a equação aqui para a gente, a equação já está balanceada, tá? Proporção de 1 para 1, tudo certinho, deu as massas molares, e ele pede a concentração molar da solução de hidroxódio preparada inicialmente, foi de entre tanto e tanto. Olha só, essa questão de titulação, uma sugestão aqui é você fazer assim, você vê a proporção entre eles, não é de 1 para 1. Ou seja, você pode dizer que o número de mols que você encontrar, ó, número de mol do bifitalato vai ser igual ao número de mol da base, certo? Sendo que esse bifitalato que você utilizou foi uma massa. E como é que você acha a massa, o número de mols, né, de uma certa massa?
O número de mols de uma certa massa vai ser a massa do bifitalato utilizada sobre a massa molar do bifitalato, certo? Isso vai ser igual ao número de mols da base. E quem é o número de mols da base? É concentração da base multiplicada pelo volume da base, certo? Então aqui você mata a questão. Lembrando, olha só, o que ele pede para você? Ele quer, ó, a concentração, né? Ele quer a concentração do hidróxido de sódio, a concentração molar do hidróxido de sódio. Ele quer isso aqui, ó, tá? Para isso ele vai ter que dar os outros dados. Ele deu, ó. Ele deu o volume da base, ó lá, o volume da base. A massa do bifitalato ele deu aqui, ó, 0,4 gramas. E a massa molar do bifitalato, se você tem a massa dele e as massas atômicas, você tem a massa molar. Fechou a questão. Tá bom? Vamos organizar? Então, a concentração molar da base, que é o que a gente quer, vai ser igual a massa do bifitalato sobre a massa molar do bifitalato, e o volume da base passa para o numerador, né? O volume da base. Você vai encontrar o que você quer, tá certo? Vamos achar aqui essa massa molar. Massa molar do bifitalato vai ser igual a quanto? Olha só, o potássio 39, né? 39,1. Potássio é 39,1, certo? Temos que o hidrogênio, 4 mais 1, 5 hidrogênios. 5 dos hidrogênios. Temos que o carbono são 8, né? 8 carbonos, 8 vezes 12. Certo? Carbono, ele pediu para você usar 12, né? 8 vezes 12, 2 vezes 8, 16. Vai 1 vezes 8, 8 e 1, 9. Então, 96 do carbono, tá? 96 dos carbonos. E o oxigênio, 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64. Você vai achar a massa molar do bifitalato, tá? Então, vamos lá. Você vai ter, ó, 39,1 somado com 5, somado com 96, somado com 64. Temos um total de 204,1 gramas por mol. Então, vamos embora. A concentração molar da base vai ser igual a 204,1 gramas por mol, multiplicado pela... Aliás, aqui é a massa, tá? Perdão. Massa de bifitalato aqui, 0,4 gramas, sobre a massa molar, 204,1 gramas por mol, multiplicado pelo volume. O volume 25 ml, o volume tem que ser em litros aqui, tá? 25 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Olha só, a concentração da base vai ser igual. Aqui eu vou fazer assim, tá? Eu vou subir aqui com o 10 a menos 3, ele vai para 10 a terceira, né? Então vai ficar 0,4 vezes 10 a terceira, vai dar 400, tá? 400 dividido por 204,1 vezes 25. Entendeu a jogada aí? Então, fazendo esses cálculos aqui, tá? 400 dividido por 204,1, tá? Aí aqui dividido por 25. Temos um total de 0,078. Então aqui, ó, 0,078
mol por litro, tá? 0,078 mol por litro. Vai ficar entre 0,601 e 0,900. Tudo bem? 0,078. De repente, se você quer fazer aqui, ó, simplificando, será que daria para você fazer simplificando? Daria algo próximo também? Vamos lá. Fazendo simplificando, deixa eu trazer aqui para cá, tá? Ficaria concentração da base. Deixa eu dividir 400 por 200, supondo que 400 por 204 é bem próximo de 400 por 200, né? Então, 400 por 200 dá quanto? Dá 2, certo? Ficaríamos com 2. 2 dividido por 25, certo? 2 dividido por 25 vai ser igual, seria igual ao quê? A 200 vezes 10 a menos 2 dividido por 25. Quando você faz 200 por 25 dá 8. Daria 8 vezes 10 a menos 2, que daria 0,08. Se eu trabalhasse nessa casa decimal, ó, 0,08. 0,08 ficaria também entre 0,601 e 0,900, entendeu? Então poderia ser assim também, tá? Para não fazer os cálculozinhos todinhos, tá? Poderia, daria certo para essa questão, tá bom? Vamos lá, questão 36. Questão 36 traz uma questãozinha de lei de velocidade das reações. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei, vamos lá. Questão 36. Olha só, uma reação do tipo 2A mais E formando 2T foi monitorada, variando-se a concentração do reagente. A velocidade de formação de T foi medida conforme a tabela abaixo, tá? Determine a lei de velocidade e calcula a velocidade da reação em função de V, se A for x, né? E Z for 3 vezes Y, ou seja, se você triplicar aqui x, se você mantiver x e você triplicar y. Pegou aí a jogada? Então vamos lá, vamos achar a lei de velocidade da reação. Certo, a lei da velocidade da reação vai ser igual a K vezes concentração de A elevado a um certo fator, tá? Concentração de A elevado a alfa vezes concentração de B elevado a beta, certo? E aí a gente vai descobrir quem é alfa e quem é beta da seguinte maneira. Para eu saber aqui quem é o alfa, eu tenho que comparar eventos em que Z permaneça constante. Ó, entre 1 e 2, Z permaneceu constante e só A varie. A variou aqui, ó, e a velocidade variou também. A gente já sabe disso. Quando a concentração dobra e a velocidade dobra, ou seja, quando a concentração é multiplicada por um fator e a velocidade pelo mesmo fator, é que esse expoente é 1, né? A gente já sabe disso. Mas matematicamente você pode fazer assim, ó. Você pode fazer a coisa matematicamente. Eu vou achar o alfa. Para achar o alfa, eu vou achar ele comparando o quê? Em experimento 2 e 1, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, concentração de A em 2. Melhor fazer assim, melhor fazer dessa forma. Concentração de A em 2 sobre concentração de A em 1 elevado a alfa, que é o que você quer obter, elevado a alfa, vai ser igual a V2 sobre V1. Certo? Então vamos lá. Concentração de A em 2 foi quanto? Foi 2x. Em 1 foi quanto? X. Elevado a quê? Elevado a alfa vai ser igual 2V sobre V. Entendeu? E aí o que acontece? Você vai cancelar aí, ó. Você cancela V com V, X com X. E aí você fica aqui 2 elevado a alfa. 2 elevado a alfa vai ser igual a 2. Certo? Então, qual o número que 2 elevado a ele dá 2? Logo, você conclui que esse alfa vai ser igual a 1. Porque 2 elevado a 1 dá 2.
Entendeu a jogada aí? Facinho, né não? Então você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora para achar o beta, ou seja, o Z, tá? Concentração de Z, ou seja, me permite achar o beta. Você vai pegar experiências em que A permaneça constante, ó, e só Z varie, não é? Olha lá, aqui triplicou, ó, a concentração triplicou. E a velocidade ficou o quê? 9 vezes maior, tá? Então você vai comparar em 3 e 2, certo? Como é que você faz isso? Vamos lá. Concentração de Z em 3 sobre concentração de Z em 2 elevado ao que você quer obter, que vai ser o beta, vai ser igual a V3 sobre V2. Não é fácil? Concentração de Z em 3. 3Y. Concentração de Z em 2 sobre Y elevado a beta vai ser igual a 18V sobre 2V. Certo? Fechou aí, né? Então, Y cancela com Y, V cancela com V. 3 elevado a beta. Vamos ficar com 3 elevado a beta. Vai ser igual a 18 dividido por 2, que dá 9. Logo, chegamos numa identidade aqui, né? 3 elevado a beta vai ser igual a 3 ao quadrado. Uma igualdade de potências de mesma base. Você iguala os expoentes, né? Isso implica dizer que o beta é igual a 2. Entendeu? Então você chega ao seguinte resultado, ó. V vai ser igual a K vezes concentração de A elevado à primeira vezes concentração de B elevado à segunda, certo? Você chegou na lei de velocidade. A elevado à primeira, ou melhor, B não, né? Z, né? Z elevado à segunda. A elevado à primeira, Z elevado à segunda. Você só tem aqui, ó, como resposta a letra B. Você já marca ela e vai para outra. Mas se você quiser fazer direitinho o que ele pede, a gente faz. Ele diz assim, ó, acha a lei de velocidade e da reação, né? E calcule a velocidade da reação de V se a concentração de A for X, certo? Se a concentração de A for X e Z for 3Y. Ou seja, se você mantiver a concentração de A e se você triplicar a concentração de Z, entendeu? Substituir na primeira aqui, tá? Na primeira temos o seguinte, V vai ser igual a K vezes a concentração de A for X, então X. Concentração de B, a concentração de Z for Y, né? Vezes Y. Y a segunda, né? Isso dá uma certa velocidade. Ele quer agora o seguinte, ele quer agora que você mantenha X, não é? Ou seja, se a concentração de A for X e a concentração de Z for 3Y. Ou seja, você triplica aqui, ó, o Y, certo? Então vai dar uma nova V. Vou chamar assim, V' vai ser igual a K, ó, K, que multiplica concentração de A é igual a X, a primeira, né? Primeira potência. Concentração de Z é 3 vezes Y, ou seja, 3 vezes Y ao quadrado, certo? Essa V' vai ser igual a K vezes X vezes, olha só, 3y ao quadrado dá 9 vezes y ao quadrado, certo? Então, V' vai ser igual a 9 vezes K x à primeira vezes y ao quadrado, entendeu?
Sendo que quem é kxy²? Esse fator aqui, ó, esse termo aqui, ó, kx a primeira y², ó, é igual a v, ó, não é? É igual a v. Ou seja, isso implica dizer que a nova velocidade, que eu vou chamar de v', vai ser igual a 9 vezes v. Entendeu? Por isso que deu aqui, ó, 9v. Resposta correta, letra B. Tudo certo? Questãozinha envolvendo lei de velocidade, né? Vamos para a próxima questão. 37 foi uma questão de reações orgânicas, né? Envolvendo a regra anti-Markovnikov, né? Exatamente. A inversão de Karash. Vamos lá, 38, questão de cálculo. Fala o seguinte: qual o volume aproximado de ácido nítrico concentrado, né? Então, tu tens aqui uma solução de ácido nítrico concentrado. Vou colocar as informações. Já estou cansado. Tá anotando? Também são muitas questões, não? Qual o volume aproximado de ácido nítrico concentrado? Ele deu a densidade igual 1,40 gramas por centímetro cúbico. Teor em massa, ele dá uma porcentagem em massa de 65%. E a massa molar do ácido nítrico, massa molar, igual a 63 gramas por mol. Então, qual o volume aproximado? Qual o volume aproximado dessa solução? Que deve ser pipetado para o preparo de 300 ml de solução. Tu vai preparar aqui, ó, um volume igual 300 ml de solução com concentração 0,1 mol por litro. Molaridade igual a 0,1 mol por litro. Nota que é uma questão de diluição, né? Aqui vai ser uma questão envolvendo a diluição. Ok? Questão da diluição, concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Então, ó, concentração inicial, que multiplica o volume inicial, é igual a concentração final multiplicado pelo volume final, certo? Veja só, aqui é o final, ó, não é? Ou seja, o que ele deu pra gente? Ele deu a concentração e o volume, tá? Ele pede o volume inicial, ele quer isso aqui, ó, o volume inicial, certo? Pede o volume inicial. Para isso, ele nos dá uma concentração inicial, sendo que ele deu essa concentração inicial em unidade diferente. Ou seja, a gente vai precisar primeiro achar esse termo aqui, ó, tá? Concentração inicial, com esses dados que ele forneceu, para que a gente jogue aqui, né, na fórmulazinha e faça a questão. Então, veja só, como é que a gente faz isso? A gente vai usar o canivete suíço, que a gente tem tanto conversa nas nossas aulas. Olha só. Concentração vezes a massa molar vai ser igual a densidade vezes 10 vezes a porcentagem em massa. Tudo bem? E aí a gente acha. Então, vamos lá. Concentração multiplicado pela massa molar, que foi 63, é igual a densidade da 1,40 vezes 10 vezes a porcentagem em massa, que foi igual a 65%, certo? Não precisa colocar a unidade. Concentração vai ser igual, vamos lá. Então você vai fazer, ó, 1,4 que multiplica 10 que multiplica 65. Divide por 63. Você vai encontrar um total de 14,4. 14,4 mol por litro, certo? Tá bem concentrada. E agora você faz a diluição, você traz para cá, ó. Então aqui você traz 14,4 em unidade de mol por litro.
multiplicado pelo volume. Volume inicial vai ser igual a concentração final, que vai ser igual a 0,1 mol por litro, vezes o volume final, que vai ser igual a 300 ml. Perceba que eu posso trabalhar com o volume em ml aqui, por quê? Porque a concentração aqui, ó, vai cancelar com a concentração e o volume final vai dar em ml, que é o que ele quer, tá? Perdão, o volume inicial, né? Então, o volume inicial vai ser igual a 30 dividido por 14,4, não é? 30 dividido por 14,4. Temos um total de 2,08. 2,08 ml. Tudo certo, nada errado? Aí veja só. Quem nessa questão olhou para ela e marcou aqui, ó, na letra C, SIFO, se deu mal, né? Não foi legal, porque ele deu 2,08. Você vai usar aqui, ó. Olha só. Vai usar aqui, ó, a aproximação, né? Trabalhando nessa casa decimal, que vai ser igual a aproximadamente 2,1 ml. Eu tive uma aluna, né, que nessa questão, como uma profa, né, na verdade, obviamente, ela, nessa questão como simulado, né, um dos simulados que a gente fez no nosso curso, ela fez tudo certinho e ela marcou 2,8. Caramba, você fazer tudo certinho e marcar 2,8, cuidado, prof, preste atenção. Então você vai arredondar para 2,1 ml, resposta correta, letra A. Tá bom? Muito cuidado. Ok? A questão 39 foi questão de pilhas. Essa questão 40, ela foi anulada pela banca, tá? Foi uma questão que foi anulada pela banca. Por quê? Porque por causa dos recursos, né? Tá errado. Ele deu o PKB aqui, ó, 5,4 vezes 10 a menos 4. Isso não é o PKB, porque PKB é menos o log de KB. E quando a gente faz menos o log de KB, você vai ter um número, né? Um número sem essa potência de 10. Na verdade, isso aí é o KB, entendeu? Quando você faz utilizando isso aqui como KB, aí dá certo. Vamos fazer? Então, as aminas secundárias são bases fortes e lisas. A dimetilamina possui vamos, né, chamar isso de KB. Possui um KB de 5,4 vezes 10 a menos 4, o qual o pH aproximado, né? Então, a mesma coisa, sendo que aqui você tem um KB, né? Então, o que vai acontecer? Para você achar o pH, olha só. O pH vai ser menos o log da concentração de H+. Sendo que nessa questão, a gente não vai trabalhar com concentração de H+, porque é um meio básico, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar o pOH, que é menos o log da concentração de OH-. Achando o pOH, a gente vai achar o pH, porque o pH vai ser o 14, né? Menos o pOH. Entendeu? Então, na verdade, a gente vai usar isso aqui, ó. E para a gente achar a concentração de OH-, muito fácil, né? Vamos lá, concentração de OH-, como a gente já discutiu demais no nosso curso. Ao invés de KMA, vai ser igual o quê? Raiz quadrada de KB, ai que fácil, multiplicado por MB. Fica muito fácil, não é? Então isso vai ser igual a KB, 5,4 vezes 10 a menos 4, 5,4 vezes 10 a menos 4, multiplicada pela concentração, que foi quanto? 0,3, certo? Raiz quadrada, tá bom? Então, vamos lá. Você vai ter 0,3 vezes 5,4. 0,3 que multiplica 5,4. Você vai encontrar o total de 1,62. Então, aqui, ó, 1,62 vezes 10 elevado a menos 4. Minha sugestão aqui agora é você levar esse 1,62 para 162. Então, 162 você aumenta lá, você diminui, né? Vezes 10 elevado a menos 6.
Raiz de 162, certo? Olha só, a raiz de 162 é muito próxima de 13, né? É ou não é? Quer ver? Quando você faz 13 vezes 13, deixa eu ver, 13 vezes 13 que multiplica 13. 13 que multiplica 13. Você vai encontrar um total de 169, então é o mais próximo, né? Então isso dá igual aproximadamente 13 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, certo? Facinho aí? Jogando fácil? Perceba que agora você pode trazer para 1,3. Aqui você diminui o número, lá você aumenta. Vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, tá bom? Logo, o P ou H vai ser menos o log de 1,3 vezes 10 elevado a menos 2. E aí você pode fazer uma aproximação. POH vai ser 2 menos o log de 1,3. Tu pode considerar aqui, ó, 1,264 próximo de 1,3, não é? Então, P, no caso POH, tá? POH vai ser igual a 2 menos 0,102. POH vai ser igual, faz aí, ó, 2 menos 0,102. Você vai ter um total de 1,798. Aí você chega aqui agora, ó, pH vai ser igual a 14 menos 1,798. pH vai ser igual, então, aqui, 1,798 menos 14. 12,2, certo? Aproximadamente 12,2. Então, igual a aproximadamente 12,2. Certo! A resposta aqui, a letra, seria a letra D, mas essa questão, como eu te falei, foi uma questão anulada diante dos recursos. Tá bom? E aí, prof? Deu para te ajudar? Deu para tu relembrar alguns assuntos legais? Esse é um cenário, foi o cenário do IF São Paulo, da prova de Química para o Instituto Federal de São Paulo 2019, tá bom? Vamos nos preparando aí para os demais, né, as demais provas que vão surgindo. E se você quiser um acompanhamento mais específico, vem com a gente no Química para Concursos. Na descrição do vídeo a gente tem um link para você acessar o nosso curso, tá bom? Um grande abraço e satisfação em te ajudar a construir a sua aprovação. Uou!